A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos amigos. Estamos aqui com muito prazer, estamos juntos com vocês novamente, para que nós possamos continuar estudando alguns aspectos da obra de André Luiz, O Nosso Lar. Programa hoje falando sobre o professor espírita. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derramai sobre nós o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, esperança, consolações para todos nós que vivemos momentos difíceis no nosso planeta, com divergência de ideias, ainda com guerras bélicas fraticidas. Pedimos, Senhor, a sua paz, que os benfeitores espirituais ao seu serviço possam auxiliar-nos, principalmente os líderes políticos do nosso mundo. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do professor espírita. Todas as qualidades de construir os predicados de um verdadeiro educador pode ser encontrados nas pessoas não espíritas, obviamente. A gente nunca diz aqui, olha, a doutrina espírita é a melhor doutrina do mundo, todos venham para cá. As pessoas têm que se encontrar, né? Então aqui a gente não fica aí vendendo o nosso peixe ou tentando violentar a consciência de ninguém. Então existem tantas pessoas honestas, boas, nem todas são espíritas, não é? Então o que de específico teria um professor adepto à doutrina espírita? Pode ele de fato contribuir com algo a mais do que os outros? É uma pergunta, né? Para quem está acompanhando essa linha de argumentação, perceberá evidente que a visão até agora que nós esboçamos, primordialmente dada pelo Espiritismo, e portanto os espíritas seriam os mais indicados para aceitá-la, entendê-la e praticá-la. Isso naturalmente considerando-se um espírita que compreenda de fato a doutrina e não um adepto de superfície, aquele que diz que é um simpatizante, mas na verdade não vive, não tem um compromisso com a doutrina espírita. Não é perfeito não, viu gente? Preste atenção. Aqui não estamos falando de perfeições. Conhece o verdadeiro espírita pelo empenho, né? Pela sua dedicação de domar suas más tendências ou suas más inclinações, como queira. Esse é aquele que busca se transformar a cada dia. Mas perfeito somente Deus, né? Nós somos perfectíveis. Entre esses há também aqueles que negam a possibilidade de uma pedagogia espírita. Não nos deteremos em argumentar a respeito, porque o que pretendemos falar aqui é de pessoas de um ser desmedido de tal absurdo.
Também devemos levar em conta que há adeptos sem o saberem, pois podem possuir ideias inatas a respeito e aceitarão facilmente suas consequências. Aprofundando, porém, um pouco mais a questão, diremos que o professor espírita é aquele que tem essa coerência filosófica a que nos referimos, dada pela Comissão Cosmovisão Espírita. Sabe, portanto, retirar o que há de contribuição proveitosa de outras doutrinas filosóficas, de outras experiências pedagógicas, mas sempre amarrando-os ao eixo espírita e sem entrar em contradição com os princípios básicos, porque tem coerência muita. Vocês vejam bem, até mesmo na política, bancadas evangélicas, bancadas católicas, não é? Não existe bancada espírita. Por quê? O espiritista que ali se encontra, alguns parlamentares, não fazem questão disso. Olha, aqui é a bancada da doutrina espírita, do espiritismo. Não tem isso. Assim vocês não vão encontrar o professor dizendo, eu sou um professor espírita. Dá mais. Primeiro que ele não vai pregar, o espírita não fica pregando religião para ninguém. A sua conduta pode ser diferenciada e as pessoas podem perceber com o convívio de que se trata de uma pessoa espírita. Mas não que ele vai ficar na sala de aula pregando sobre reencarnação, ele vai dar uma ideia, né, comedida, mas sem violentar a ninguém. É, pois, impossível que um espírita seja simultaneamente adepto de qualquer doutrina materialista. Não é possível, né? O espírita é uma pessoa voltada para o sentimento, para os valores espirituais. Como é que ele pode compactuar com o materialismo? Partindo do pressuposto, opostos ao materialismo, o espiritualismo são inconciliáveis. Não dizemos com isso que numa doutrina materialista não possa haver ideias aproveitáveis. Como diz um grande amigo meu, ninguém é ruim por um todo. Existem coisas boas também, mesmo naqueles que se dizem mal. Mas são ideias periféricas, pois a raiz do pensamento difere essencialmente. Já um professor espírita, portanto, é aquele que tem muito claro diante de si o horizonte filosófico e moral que o Espiritismo descerra e embebe sua vivência no horizonte filosófico e moral que o Espiritismo descerra e embebe sua vivência humana, sua prática educativa nessa fonte de luz, se especializando em algum setor e é capaz de fazer pontes de diálogo entre a doutrina espírita e sua área, procurando alargar a visão das ciências materialistas com o desdobramento espírita do conhecimento. Isso é uma coisa notória, né? Entre os espiritistas, conhecimentos. Porque a doutrina incentiva o praticante da doutrina a se educar, se aculturar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Semelhante a este, instruí-vos, né? Buscar a instrução. É impossível assim que, por exemplo, um professor espírita tenha uma visão puramente materialista da genética. Sua obrigação dentro das limitações que o nosso conhecimento até agora atingiu é, pelo menos, vislumbrar algo além da lei do acaso e da mera determinação hereditária do caráter do homem. Sua convicção de que, em qualquer nível, o espírito atua sobre a matéria, a inteligência transcende o corpo e de que existe uma ordem divina no universo de levá-lo além do atual estágio científico, embora sem contradizê-lo. Então vai ter um tato, né? Vai explicar sem ferir, sem impor. Seu dever é transmitir essa convicção aos alunos. Não se trata de fazer proselitismo, pois o Espiritismo deve sempre respeitar convicções alheias, não é? Mas também tem o direito de manifestar a sua, quando não lhe for possível, por atuar numa escola não espírita, assumir claramente a toda e a hora a sua posição. Deve pelo menos, né, não tem que ficar mostrando toda hora, mas deve pelo menos e sempre se mostrar valores espiritualistas. A chaga que o Espiritismo pretende combater, já dizia Kardec, é a chaga do materialismo, cujas consequências são a negação do Espírito, a negação de Deus, a negação de todas as leis, né? Isso incluindo, obviamente, as leis morais. Se o professor espírita não puder contribuir para isso, melhor que deixe de ser espírita ou que se deixe de ser professor.
uma coisa ou outra. Mais inspirador que qualquer teoria é o exemplo existencial. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Assim, para abarcarmos mais globalmente a definição de um verdadeiro professor, temos que recorrer àqueles que nos deram um elevado exemplo nesse sentido. No decorrer de nossas diversas existências, certamente teremos tido contato com pessoas, pais, mães, tutores, mestres, que nos foram educadores, devotados e amorosos, seres humanos desconhecidos da história, que entretanto influenciaram nossas e outras almas. Há tantos desses espíritos iluminados e bons que passam no mundo anonimamente, irradiando amor e benefícios à sua volta, contagiando com o bem a todos e os que lhes aproximam. Quantas pessoas, quantos benfeitores anônimos que tem por aí, enquanto há muitos outros que adquirem fama, prestígio, por algum talento ou genialidade, que batalham acima das massas, mas cujos perfis, do ponto de vista moral, deixam muito a desejar. Isso porque em nosso planeta, o que consideramos genialidade é às vezes apenas uma inteligência um tanto acima da média terrestre, mas bem pequena diante da grandeza do universo. Aliás, como já vimos, certo avanço intelectual, sempre relativo em nosso mundo, não implica necessariamente a estatura moral. Ao tratarmos, pois, de algum modelo edificante para a humanidade, tornarmos conhecidos, devemos nos lembrar sempre daqueles que trabalharam pela evolução do planeta, mas cujo nome não chegou pelos anais da história. São os anônimos. Agora, o nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. Continuar estudando alguns aspectos da obra de André Luiz, O Nosso Lar. E vamos lembrar que num estudo passado, nós falamos que André Luiz estava em recuperação no departamento hospitalar de Nosso Lar. Ele estava em um dos hospitais de Nosso Lar. Segundo o enfermeiro Lísias, vários hospitais existiam naquele setor e André Luiz estava em um, segundo Lísias, um dos mais modestos da região. E, veja só, 1.000 pacientes estavam internados neste hospital. Pois bem, depois André Luiz já estava passando por alguns tratamentos, recebendo recursos da fluidoterapia magnética através dos passos, uma alimentação mais adequada para a recuperação dele. Estavam ocorrendo visitas periódicas, né, do ministro Clarencio, que se tornara também um grande protetor dele, e o enfermeiro Lísias dava a ele a assistência diária, que era parte do seu trabalho, né? O enfermeiro Lísias tinha vários pacientes que ele visitava diariamente, entre eles o André Luiz. E o André Luiz estava contando aqui, né, que à medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores, os impedimentos da locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltaram à angústia e o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. E, apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. É porque, pelo período que ele passara em sofrimento nas regiões do umbral, e era um período razoavelmente longo, mas a pessoa lá não tem noção do passar do tempo. Ele mesmo soubera através do Lísias que ele ficava um pouco mais de 8 anos no umbral. Mas ele mesmo não havia como avaliar esse tempo na época dele lá. Mas isso foi informado para ele. Evidentemente que o somatório daqueles sofrimentos ali acumulados, ali experienciados pelo André Luiz, às vezes nesses momentos de recuperação, que ele tinha semanas já de internação, às vezes a sensação de dores, de desconforto, de inadaptação, do receio do desconhecido, da insegurança que ele apresentava, ele trazia algum sofrimento para ele novamente. Mas aos poucos ele foi se recuperando. Tem uma coisa muito interessante aqui, que ele vai descrever
o que ele via na vizinhança do hospital, no parque hospitalar de nosso lar. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação e grandes árvores e pomares fartos, jardins deliciosos, se apresentavam à minha visão. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície, onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variedades e de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito altas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Então, nesta curta descrição, André Luiz coloca para nós que na colônia de nosso lar, a presença da natureza era exuberante e era uma natureza mais bela, digamos assim, mais colorida, com mais aspectos de um bom acabamento em todas as suas estruturas, vegetais, animais. Então, era muito interessante isso, porque ele chega a falar que é como se essa natureza fosse uma cópia melhorada da Terra, né? Então, digamos assim, quase tudo melhorada a cópia da Terra. Pomares, frutas, árvores variadas, flores lindas, jardins, canteiros e animais domésticos e aves circundantes. Quer dizer, tudo muito lindo. E a gente fica a pensar que há tempos, quando o nosso lar saiu, isso foi em 1944, muitos irmãos nossos espíritas duvidaram. Mas como? No mundo espiritual, natureza, árvores, flores, animais, cães que ajudavam, né, os missionários do bem a buscar as entidades lá em áreas inferiores, muares, quer dizer, cavalos, mulas, animais para transporte. Quer dizer, o encarnado ele fica muito preso nas visões da Terra, que, diga-se de passagem, muitas são belíssimas visões, né? A natureza daqui da Terra é muito linda, mas acham que, como que a pessoa vai para o mundo espiritual e vai conviver com animais, com flores, com plantas? Não é, mas é porque nós temos, assim, digamos, um apego muito grande a raciocínios antigos, a raciocínios viciados da não compreensão da obra divina. Saibamos com certeza que a Terra é uma cópia muito limitada ainda, muito inferior, né, às belezas do mundo espiritual. Embora o nosso planeta seja belíssimo em sua natureza em vários lugares, mas, na verdade, o mundo espiritual está bem à frente das nossas belezas e podemos dizer que a nossa cópia, a nossa Terra, é uma cópia bem inferior às belezas do mundo espiritual. É uma cópia com as suas limitações. Por que nós vamos dizer isso? Porque quanto mais elevados os planos que envolvem o nosso planeta, mais beleza encontramos, mais gratidão ao Senhor. E quando os pensamentos estão unidos em gratidão a Deus, as belezas
de todos os arredores onde as pessoas cultivam pensamentos muito elevados, se tornam mais presentes e mais evoluídas, por assim dizer. Claro que nós estamos falando de nosso lar, que ainda é uma colônia vizinha da Terra. É uma colônia de transição entre as zonas de sofrimento e os planos mais elevados. E mesmo assim, sendo uma colônia de transição, ele está explicando aqui que as belezas são impressionantes ali da natureza que envolvia a área do parque hospitalar, né? Então ele está dizendo aqui que das janelas largas ele observava curioso o movimento do parque, né? E via até animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Imaginamos, né, cães, por exemplo, gatos, muares são, né, todos aqueles tipos, mulas, burros, cavalos, né? Há outros animais, certos tipos de aves que existem, estão, evidentemente, como todos nós estamos em processo evolutivo, esses nossos irmãos animais também estão em seu processo evolutivo. Lísias, o companheiro, ele continua dizendo aqui, nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Ele mesmo, como estava recém-chegado, né, àquela condição, ele ficava surpreso, né? Quanta variedade de vida, como que a natureza é exuberante, como nós podemos conviver com animais nessa vida. Ele estava realmente surpreso, mas Lísias esclarece para ele que lá no mundo espiritual há múltiplas regiões diferentes. Olha aqui que o Lísias fala para ele, que todos os dias ele estava conversando com André Luiz, assim, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica em gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Ou seja, no mundo espiritual, muitos planos existem que são surpreendentes para nós encarnados, como é natural. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípio de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Mas Jair André Luiz preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde havia muitas semanas. Ele era um paciente do hospital, já tinha várias semanas, e sem a visita de qualquer um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da morte. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido na desencarnação. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam apenas alguns momentos de consolação. Questionava Lísias, naturalmente, porque de tantas pessoas amigas, os próprios pais dele, outros grandes amigos que desencarnaram antes dele, que não obtiveram a possibilidade da visita de algum amigo, de algum parente próximo. Um dia não pude conter e perguntei ao Lísias, meu caro amigo, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, por que não me visitam? Na Terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. 3 anos antes de André Luiz desencarnar, o pai dele já havia desencarnado. Explicado, vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Mimo de Deus. Narra uma velha lenda que Deus, após o magnífico feito da criação, visitou o planeta azul. Era um dia de verão. O sol iluminava a natureza
traduzindo em beleza luzes, cores, perfumes e encantamentos. A brisa perfumada passava entre a folhagem das árvores, acariciando-as. As águas cantavam nos córregos, abundavam nos rios, atropelavam-se para despencar das alturas em cascatas de tirar o fôlego. As aves bailavam nos ares, repousavam em ramos altos, cantando operetas recém-compostas. As florestas exibiam sua imensa riqueza na diversidade de espécies vegetais e animais. Montes altaneiros pareciam apenas a tudo observar, mostrando suas encostas floridas ou os picos altíssimos. E a bondade divina tudo contemplava, jubilosa pela colaboração de tantos espíritos que se lhe haviam associado à vontade para essa extraordinária produção. Então, buscou a obra-prima da sua criação, o ser humano, que enviara ao planeta tão amorosamente preparado para ele. Foi encontrá-lo trabalhando o solo com um instrumento rude, o semblante marcado pelo cansaço e pelo suor. Transmitia mal-estar e desencanto. O trabalho lhe constituía desconforto inigualável, chegando quase a praguejar. Deus contemplou aquele filho amado, sabendo que lhe cabia trabalhar para seu próprio crescimento. No regato de água cristalina, ele tomou de um bolo de barro. Enquanto continuava olhando o homem revoltado, foi moldando com suas próprias mãos uma avezita. Era delicada e bela. O Senhor do mundo lhe abriu o bico e determinou: Tu serás a calhandra. Cantarás para que o ser humano se sinta feliz ao te escutar, espancando a tristeza e a revolta. Lançou-a no ar e falou com alegria: Canta. Desde esse dia, quando o homem se aflige, recorda da calhandra. Então sorri e murmuram a melodia. A vida é uma bênção de Deus. Não importando as circunstâncias que nos envolvam, é sempre oportunidade de aprendizagem e evolução. Existir significa lutar, conquistar o infinito, inebriar-se de valores grandiosos e de conquistas sucessivas. Conseguir alcançar a vitória de viver neste planeta é honra que de forma alguma deve ser desprezada ou desperdiçada. Dessa forma, ante as dores que nos chegam, roguemos o auxílio divino e prossigamos. Ante os problemas que nos pareçam insolúveis, paremos um pouco, cheguemos à janela, contemplemos a paisagem, busquemos ouvir o canto da avezita. Extasiemo-nos com a melodia, emocionemo-nos com esse especial mimo que Deus nos ofereceu. E gratos por respirarmos, gratos por usufruirmos de mais um dia no corpo físico, retornemos às nossas lides, enfrentando os desafios. Não desistamos de viver. Não nos permitamos esmorecer, desalentar. Pensemos em quantos apreciariam estar no mundo como nós, com a possibilidade de encontrar amigos que nos sustentam, de usufruir do aconchego da família. A glória de viver. Jamais desistamos dela. Porque, por maiores sejam os problemas, lembremos de que tudo passa. O que quer que estejamos sofrendo, passará. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos pela oportunidade que nos deste, sempre nos dá, de trabalhar em seu nome, divulgando a sua sábia doutrina, consolando os corações, auxiliando pessoas sempre sintonizadas conosco, tendo um pouco de refrigério, porque passamos por tribulações, dificuldades, necessárias muitas vezes para o nosso crescimento, o nosso burilamento espiritual, mas contamos sempre com o vosso auxílio
e também dos nossos queridos irmãos da Pátria Espiritual, benfeitores amigos, estão sempre dispostos a auxiliar-nos. Graças a Deus. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Nós rogamos novamente que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações e em nossos lares. Um abraço a todos. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.